Queria agradecer a toda a equipe espiritual que, muito antes de nos reunirmos aqui para esse estudo, proporcionou que todos nós pudéssemos estabelecer sintonia através do fluido cósmico universal. Essa sintonia que nos permite que os nossos guias, mentores, que o guia espiritual desse trabalho possa nos intuir, possa nos inspirar, que os espíritos do bem possam estar conosco, fazendo uma limpeza fluídica dos nossos lares, fazendo uma organização dos nossos perispíritos, dando a nós um pouco mais de equilíbrio, facilitando que nós possamos estabelecer essa sintonia com esses nossos irmãos espirituais e juntos possamos caminhar no entendimento das práticas mediúnicas que estaremos estudando a partir de agora. Graças ao nosso irmão André Luiz, graças à doutrina espírita, graças a Jesus Cristo, o nosso modelo e guia, nós vamos poder nos aprofundar e assim seremos melhores servidores da seara do Mestre Jesus. E assim, agradecidos, vamos dar por iniciados os nossos trabalhos da noite de hoje, do estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Todos sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de todos. Desculpa da introdução um pouco mais longa, mas hoje é um dia especial. Um dia de comemoração, 83. Muito bem, que venham mais 80 anos de trabalho aí, né? Nós não vamos estar aqui, mas outros estarão, com certeza. E nós formemos equipes que possam dar continuidade para que não tenham outras equipes que serem trazidas para substituir por nós não termos Essa é a nossa tarefa. Exatamente. Não que o nosso irmão Francisco e nosso irmão Antônio, que eram os diretores, os coordenadores do primeiro CETRELV, da formação do CETRELV, não tenham formado. Nós precisamos compreender que eles ali começaram esse trabalho no meio da Segunda Guerra Mundial. E, na sequência, eles pegaram um tempo muito difícil, um tempo de militarismo, um tempo em que nós tínhamos ali AI-5, que nós tínhamos graves problemas ali, principalmente que bloqueavam qualquer vamos dizer assim, divulgação mais excessiva de conceitos religiosos, né? Então, era muito complicado, eram tempos muito difíceis. Então, é muito compreensível o fato de não terem conseguido ali estabelecerem sucessores. Mas isso nos leva hoje a refletir que tempos diferentes, hoje em tempos diferentes, nós podemos, sim, fazer os nossos sucessores. E que nós possamos, então, conseguir deixar esses sucessores como nosso irmão Melo conseguiu, como nosso irmão Melo formou a equipe de sucessão hoje, que nós conhecemos, a Ana, o Roberto, o Marco Antônio, que são realmente esses nossos irmãos que fazem o CETRELV ser o que ele é e melhorar a cada dia. Nosso muito obrigado a esses nossos irmãos e a dedicação deles, principalmente essa dedicação que eles estão tendo, principalmente nos dias de hoje, em que a própria doutrina espírita, ela sai de uma condição de um espiritismo ali muito voltado para a mediunidade de efeitos físicos, início da codificação, partindo para uma mediunidade de efeitos inteligentes, que exige muito mais de nós. O início, a base é a mesma, mas exige muito mais de nós para que nós possamos realmente ser melhor qualificados e possamos servir cada dia melhor na seara do Mestre Jesus. Vamos então iniciar os nossos trabalhos de hoje. Esse nosso capítulo 26, ele é um capítulo que fala de mediunidade, que é a psicometria. É uma mediunidade de efeitos inteligentes. Percebem que hoje, então, nós estaremos caminhando já para uma mediunidade que, na época do livro, 1955, ela era uma mediunidade que Aldous e o próprio André Luiz colocam como uma mediunidade extremamente rara. Hoje já nem tanto.
Eu ouço falar sempre de pessoas que já têm uma sensibilidade psicométrica um pouco maior. Então, ela é uma mediunidade que, para todos nós que estudamos a doutrina espírita, nós temos esse senso de que ela é uma mediunidade que ela vai eclodindo cada vez mais, por ela fazer parte exatamente das mediunidades de efeitos inteligentes. Vamos iniciar para que a gente possa estabelecer esse estudo e aprofundar um pouco sobre o tema. É um tema bem diferente, né? Dificilmente alguém conversa sobre isso dentro de uma casa espírita. Normalmente a gente sempre fica mais preso nas práticas mediúnicas mais em voga, mais em uso, né? Psicografia, a parte de psicofonia, vidência, clarividência, ou seja, mediunidade de cura. Os outros aspectos mediúnicos muitas vezes não são ali conversados, não se tem um diálogo muito aberto. Então é muito importante a gente ter esse momento, porque, como eu disse, ela é uma mediunidade de efeitos inteligentes. Ela é uma mediunidade que ela tende, no futuro, ser mais expressiva. Então, por que não conhecer? Porque já não ter todo esse arcabouço de informações para quando os médiuns ali pulularem, né, você possa entender bem o fenômeno e trabalhar com ele, explicar para as pessoas e acolher as pessoas para que elas possam ali encontrar um campo fértil para que essa mediunidade possa ser colocada em uso em prol do semelhante, como Jesus mesmo nos ensina. Vamos compartilhar a tela para a gente iniciar os nossos trabalhos. Nos domínios da mediunidade, o campo é psicometria. Só um segundo. Infelizmente, André Luiz abre já dizendo que nós estamos chegando no final do livro. O rápido curso de aprendizagem que vínhamos realizando atingia sua fase final. Nós estamos no capítulo 26 e 30 capítulos, lembrando que o capítulo 30 é um capítulo apenas de despedida, né? Então, estamos a praticamente aí 4 capítulos do final, 3 capítulos fortes ainda, que nós vamos ainda termos estudo, né? É um estudo rápido, né? Porque, na verdade, são 30 capítulos que foram colhidos em 2 semanas. São 15 dias, né? O estudo foi de 15 dias, como nós vimos lá no comecinho da obra, quando André Aulus falou, olha, o tempo que eu disponho é de 2 semanas. Então, é um tempo de 2 semanas que renderam 30 capítulos. E quanto aprendizado, né, gente? Quanto aprendizado. 2 semanas, hein? Aulus não dispunha de tempo para favorecer-nos com experiências mais amplas. Era um trabalhador comprometido em serviços diversos. Lembrando que Aulus é ministro de nosso lar. Ele é um espírito realmente com um cabedal de conhecimento bem elevado e também com tarefas à altura do seu cabedal de conhecimento. Ele é ministro de nosso lar. Embora isso compreendêssemos, Hilário e eu nos sentimos algo melancólicos, tristes, né? O assistente, contudo, desenvolvia todas as possibilidades ao seu alcance para conservar-nos o entusiasmo habitual. Atravessamos ruas e praças quando nos defrontamos com um museu. Olha que legal, né? Aqui se acolhiam alguns visitantes retardatários, ou seja, o museu estava prestes a fechar. E o nosso orientador, como quem se dispunha a aproveitar as horas que nos restavam, nós estamos nas horas finais, né? Para dilatar observações e apontamentos, convidou-nos a entrar exclamando: numa instituição como esta, é possível realizar interessantíssimos estudos. E nós vamos ver que são realmente interessantíssimos esses estudos, os estudos da psicometria. E, principalmente, nós vamos nos aprofundar um pouco mais na fixação mental. A fixação mental vai encontrar nesse capítulo exemplos sólidos. Exemplos sólidos. E vai nos abrir um campo um pouco maior, porque o campo desenvolvido no capítulo 25, que antecede a esse, da fixação mental, nós estudamos ali a fixação mental de espírito sobre espírito, de espírito sobre encarnado e de encarnado sobre espírito, ou seja, fixação mental entre espíritos, ora encarnados ou desencarnados, mas fixação mental entre almas. Já nós vamos, nesse capítulo, ver que essa fixação mental, ela não se dá apenas sobre almas, mas ela também pode se dar
por coisas. Então, é um campo a mais. Nós vamos caminhar num entendimento um pouco mais vasto da fixação mental. Nós vamos compreender que, na verdade, esse é o 4º capítulo, na sequência dos capítulos, que trabalham com a mente, que trabalham com os processos relativos à mente. Então, hoje, esse último capítulo, ele ainda vai caminhar um pouco dentro da fixação mental, só que agora ele vai caminhar mais para a fixação mental entre pessoas e entre pessoas e coisas. Vai ser bem interessante esse aspecto. De certo, já ouviram referências à psicometria? Pergunta a Aulus, a André Luiz e Hilário, né? Em boa expressão, sinonímica, como é usada na psicologia experimental, significa registro, apreciação da atividade intelectual. Isso dentro da psicologia experimental, isso dentro da psicologia. Psicometria, né? Metria parte de, vamos dizer, medidas, né? E psicomente, né? Então, a ideia aí é de uma medida da mente, né? Então, essa atividade intelectual, o registro de apreciação dessa atividade intelectual, isso com relação à psicologia. Porém, entretanto, nos trabalhos mediúnicos, essa palavra designa a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Opa! Quer dizer que objetos comuns guardam um certo magnetismo que pode ser lido por um médium de psicofonia? É isso que ele está querendo dizer. Nos trabalhos mediúnicos, ou seja, no exercício da mediunidade, essa palavra designa a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Que beleza, né? Então, vamos pedir uma ajuda para o nosso irmão Martins Peralva, para que a gente aprofunde um pouco mais no que é a psicometria. Porque o Aulus fez apenas vamos dizer assim, um parágrafo, né? E nesse parágrafo ele ali definiu, fez a definição e ele vai continuar o trabalho. Mas Martim Peralva vai um pouquinho mais longe e ele nos ajuda a dar um caminhar um pouco maior sobre a psicometria, para nós conhecermos um pouco mais a psicometria. Isso está no capítulo 39 da obra de apoio. Psicometria é também faculdade mediúnica. Bom, Aulus já tinha definido isso, né? Na prática mediúnica. Então, psicometria é uma faculdade mediúnica. Faculdade pela qual o sensitivo tocando em determinados objetos entra em relação com pessoas e fatos aos mesmos ligados. Opa, primeira parte sobre pessoas. Essa percepção se verifica em vista de tais objetos se acharem impregnados da influência pessoal do seu possuidor. Ou seja, as pessoas magnetizam as coisas, todas as coisas que elas tocam, todas as coisas que elas têm uma fixação mental por aquilo, ela magnetiza tudo aquilo que está à sua volta. Toda pessoa, ao penetrar num recinto, deixa aí um pouco de si mesma, da sua personalidade, dos seus sentimentos, das suas virtudes e dos seus defeitos. Ou seja, nós magnetizamos tudo que está à nossa volta. Segundo nosso irmão Zalmino Zinemer, numa obra que deve ser uma obra de cabeceira para todos aqueles que estudam a doutrina espírita, que é o livro Perispírito, realmente essa é a obra, vamos dizer assim, máter, né, de todo o estudo que você vai basear um estudo no perispírito. Não existe, eu não desconheço qualquer outra obra que seja tão profunda como essa obra do Zalmino Zinemer. Então, eu fui, inclusive, dar uma olhada nela para que a gente pudesse também tirar dessa obra uma definição do nosso irmão Zalmino. Faculdade que permite captar a história e o estado atual, tanto dos seres vivos como dos objetos inanimados. Percebem que o Zalmino, diferente do nosso irmão ali, o Martins Peralva, ele vai mais fundo. Ele já segue um pouco mais a linha do próprio Aulus. Ele já começa a trabalhar, olha, essa história, ela tanto dos seres vivos, e quando ele fala seres vivos, é tudo, tá, gente? Como de objetos inanimados, tudo também, tá? E outros elementos externos ligados à sua existência. Ou seja, eu posso caminhar até a origem desses objetos inanimados.
É isso que ele está querendo dizer. Ou seja, o processo vai bem mais longe do que a gente inicialmente imaginava. Psicometria estaria classificada como vidência psicométrica na classificação kardeciana, Livro dos Médiuns. Essa estaria categorizada como clarividência. No Livro dos Médiuns, Kardec ele coloca a psicometria no campo da clarividência. E ele age de maneira bastante racional quando ele faz isso, porque, de uma certa forma, a psicometria ela tem muitas características da clarividência, muitas características mesmo. Porém, a clarividência ela é mais utilizada no campo dos seres, no campo das almas. E a psicometria ela vai além, porque ela entra em relação ao campo magnético das coisas que pertenceram ou que foram tocadas ou que participaram de algum evento e ali ficam magnetizadas com os fatos e as circunstâncias daquele momento e podem, por um médium de psicometria, um sensitivo de psicometria, ali esse sensitivo ler essa esterese magnética, esse magnetismo impregnado na peça, e a partir desse magnetismo ele pode descrever a pessoa ou pode descrever o evento que ocorreu durante a presença daquele objeto naquele determinado local. Então, se vocês percebem que no livro do Zalmino, na verdade, isso está resumido. O livro tem mais coisas. O livro do Zalmino ele traz um arcabouço de informações um pouco mais profundas. E é por isso que eu sempre, quando abro esse livro, sempre que eu coloco esse livro junto dos nossos estudos, eu fortemente recomendo esse livro. O meu, por exemplo, a capa já até caiu, de tanto que eu uso ele, porque realmente é um dos livros que tem a maior profundidade em ensinos. Não dá para você falar de perispírito sem você nunca ter dado uma folheada nesse livro. Realmente, toda a estrutura está dentro desse livro. Quando nós demos há alguns anos um curso de passe ali no CETRELV, e que nós utilizamos ali alguns slides que falavam sobre o perispírito, falavam de quanto ele é plástico, de quanto ele é moldável, de quanto todas vamos dizer assim, as características do perispírito, tudo aquilo daqueles slides, gente, foi tirado de dentro dessa obra, tá? Inclusive, a gente citava essa obra constantemente, porque tudo foi montado a partir dessa obra. Mas, fechando parênteses e retornando para os nossos estudos, nós precisamos também pegar um pouquinho de referências históricas, né? Principalmente aos tempos de Kardec e antes de Kardec, porque a psicometria já existia estudo sobre a psicometria mesmo antes de Kardec. O termo psicometria foi criado em 1849, antes do lançamento da codificação em 1857, pelo médico norte-americano J. Rhodes Bookman. 1814 a 1899 ele desencarna. Foi professor de medicina em Covington, Kentucky. E o livro que ele escreve, o primeiro livro que trata do assunto psicometria, chama-se Manual of Psychometry. William Detox, em The Soul of Things, A Alma das Coisas, publicado em 1863, depois da codificação, Boston, Estados Unidos, apresenta o relato de 110 experimentos sobre o fenômeno da psicometria. E essa obra, gente, é uma obra lindíssima, porque a esposa do nosso irmão William Detox, ela era médium de psicometria, e ela tinha essa mediunidade de uma maneira muito, muito ostensiva. E as coisas que ele consegue realizar com a esposa dele, que ele anota no livro, realmente dá o título do livro, né? A Alma das Coisas, porque através das coisas ela descrevia praticamente tudo. É um livro muito bacana. Ele é um livro de domínio público, você encontra na internet, tradução em português Brasil, com muita facilidade, como também o primeiro livro, o Manual of Psychometry, deve ser assim que se pronuncia, me desculpa, tá, gente? O Psychometry, provavelmente. Esse também você encontra na internet, em português, é obra de domínio público, você encontra essas obras, tá? É Psychometry, viu? Psychometry, né? Psychometry.
Referências históricas pós-Kardec. 1920, Ernesto Bozano. Bom, livros de Ernesto Bozano a gente usa bastante ainda hoje, né? Publica o livro Enigmas da Psicometria. O autor inicia sua talentosa obra afirmando que a psicometria não passa de uma das modalidades da clarividência, e a ela, psicometria, pertencem os seus enigmas, incontáveis enigmas. Cita que, pela hipótese da psicometria, o possuidor de um objeto impregna neste uma influência real, a qual tem a propriedade de receber e reter toda espécie de vibrações e emanações físicas, psíquicas e vitais. Há na obra de Bozano incontáveis outras reflexões, como também inúmeras narrações de casos psicométricos, que ele também ali encontra, no tempo dele, uma série de médiuns ostensivos de psicometria, e ele estuda esses médiuns. Não cabe aqui uma simples reflexão, tudo que eu escrevi aqui é apenas um conteúdo de resumo particular meu, tá? A obra é extremamente extensa, ela é bem grande, essa obra, tá? Então, eu sugiro realmente compulsar. Compulsar é manusear, folhear, por isso que a gente usa o termo, né? Porque ele dá essa ideia, né, de folhear para consulta, né, esse instigante livro. Tá? Vale a pena, também de domínio público. Você encontra PDF na internet sem nenhum problema. É uma obra muito interessante. Bom, os mecanismos da psicometria, eles vão ser estudados em mecanismos da mediunidade. Eu vou dar apenas um trechinho do livro, porque eu sei que todo mundo, como eu, Mecanismos não é um livro fácil, é um livro realmente bem complexo. A obra inicial para se estudar os mecanismos da mediunidade é a obra que nós estamos fazendo. Você primeiro precisa estudar nos domínios da mediunidade, precisa estudar profundamente ação e reação, para depois você poder entrar em mecanismos da mediunidade. Senão, realmente, se você for pegar essa obra direto, sem ter as bases que nós estamos construindo aqui nos domínios, e sem fazer uma base bem joinha em cima do ação e reação, é bem difícil de entender mecanismos da mediunidade. De qualquer maneira, no capítulo 20, ali anotado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, lembrando que esse livro ele foi escrito a dupla mão, ou seja, Chico escrevia as páginas pares, enquanto Valdo escrevia as páginas ímpares, e depois juntou e fechou o livro fechou perfeitamente, o livro fecha perfeito, ele foi escrito a duas mãos, esse livro, né? E então, eu destaquei aqui apenas algumas coisas que eu achei bem interessante. Destacaremos assim que, em certos indivíduos, a onda mental a expandir-se quando, em regime de circuito fechado, na atenção profunda, carrega consigo agentes de percepção avançada, com capacidade de transportar os sentidos vulgares para além do corpo físico. Ele está falando de magnetismo, tá? No estado natural de vigília, o fluido nervoso ou força psíquica, a desarticular-se dos centros vitais, incorpora-se aos raios de energia mental exteriorizados, neles configurando o campo de percepção que se deseja plasmar, segundo a direção da vontade, segundo o desejo da vontade, conferindo ao espírito novos poderes sensoriais. Primeiro ele fala sobre o processo de magnetismo e depois ele fala como o médium processa para poder fazer essa, ele usa o termo aí, né, de expansão, né, das suas percepções, né, para que ele possa ali, pela ação da vontade, conferindo a ele esses poderes sensoriais, aumentar o seu poder sensorial. Realmente é uma linguagem bem mais pesada, mas para quem já está começando, como a gente, que a gente já está patinando um pouco aí, já há algum tempo dentro dos domínios da mediunidade, se você lê uma vez, duas vezes, você já começa a fazer ligações e já começa a entender um pouco melhor todo o mecanismo, na verdade. A ideia do mecanismo da mediunidade é entender os mecanismos, né? Então, por isso, o próprio nome do livro, né? A função da psicometria também, né, foi retirada de dentro do mecanismos da mediunidade. Nesse eu usei eu resumi um pouco, né? Então o palavreado ficou um pouco mais simples, né?
clareando o assunto quanto possível, vamos encontrar no médium de psicometria a individualidade que consegue desarticular de maneira automática a força nervosa de certos núcleos, como, por exemplo, os da visão, o da audição, transferindo-lhes potencialidade para as próprias oscilações mentais. Ou seja, através da mente você amplia as suas sensações, os seus sentidos, né? E esses sentidos ampliados, eles conseguem ter uma visão mais a longo alcance, vamos dizer assim. Efetuada a transposição, temos a ideia de que o medianeiro possui olhos e ouvidos à distância do envoltório denso, acrescendo muitas vezes a circunstância de que tal sensitivo, por autodecisão, não apenas desassocia os agentes psíquicos dos núcleos aludidos, que ele já falou, mas também opera o desdobramento do corpo espiritual. Isso é fantástico, né? Em processo rápido, acompanhando o mapa que se lhe traça às ações no espaço e no tempo, como que obtém, sem maiores embaraços, o montante de impressões e informações para os fins que se tenham em vista. Ele caminha muito mais longe do que a gente está falando, quando ele fala desse processo de desdobramento, porque nessa função da psicometria, ele não precisaria apenas ali pegar o objeto e, através do magnetismo do objeto, descrever o possuidor ou descrever o fato, como ele consegue ali captar. Mas o que ele está querendo dizer é que o médium de psicometria ele pode se desdobrar, e nesse desdobramento ele pode caminhar e ir até o encontro de, e ali fazer as descrições dos fatos. É o que a gente vê na clarividência. Só que aqui o médium, ele desdobrado, ele faz esse trabalho. Ou seja, realmente é algo que nós precisamos desenvolver. André Luiz chama muita atenção dentro da obra Mecanismos da Mediunidade. Ele nos chama muita atenção de mediunidades, principalmente essas mediunidades que nós devemos desenvolver e que nós estamos trabalhando hoje. São as mediunidades de efeitos inteligentes. Elas têm um potencial ainda para ser explorado muito vasto, muito vasto. Nós ainda, dentro desse livro, Mecanismos da Mediunidade, nós ainda estamos ali, vamos dizer, na superfície, bem na superfície. Nas profundezas desse livro, tem aspectos das mediunidades que nós conhecemos que nós nem sequer ainda pensamos em utilizá-los. Nem sequer pensamos em utilizá-los. Esse é um livro realmente muito interessante para ser estudado um dia. Eu considero que eu ainda não tenho, eu estou um pouco longe ainda para aprofundar o merecimento que essa obra tem. Essa obra realmente, ela precisa de uma pessoa que tenha realmente um cabedal de conhecimento muito grande, principalmente nos estudos doutrinários, para poder caminhar com tanta profundidade que essa obra merece. Senão a gente realmente vai ficar na sua superficialidade. E essa obra é uma obra que a gente precisa pensar com muito carinho nela, porque ela vai nos abrir ainda muita coisa para a gente estudar, muita coisa para a gente ainda crescer dentro dos aspectos das mediunidades que nós hoje conhecemos. Eu penso que nós ainda estamos dentro das mediunidades, os usos das mediunidades que nós temos de efeito inteligente, principalmente, as de efeito inteligente, hoje são praticamente a grande maioria, né? Eu diria que a vasta maioria. Nós ainda estamos na parte muito superficial. Essa obra, ela nos faz um convite. Olha, tem muito mais coisa. Olha, dá para ir muito mais. Dá para se aprender muito mais. É uma obra para ser explorada, com muito carinho. Mas, fechando esse comentário que é particular meu, pensamento meu, tá, gente? E eu sei que isso fica gravado, então eu preciso colocar isso com bastante critério. Esse pensamento é um pensamento meu, tá? Concordo com as pessoas que pensam ao contrário. O pensamento é livre, né, gente? Então, eu estou aqui apenas compartilhando o que eu imagino quando eu pego essa obra e sinto nela um peso muito grande de coisas que eu ainda realmente, olhando para a obra, eu falo, nossa, como eu estou ainda na superficialidade, como tem mais coisa, como dá para ir muito mais longe. Mas isso realmente requer muito esforço, muito determinismo para que a gente possa chegar lá. E tenho certeza que nós vamos chegar. Fechando parênteses, retornando para o nosso livro, nós vamos realmente retornar
para a última sugestão, né? Sugestão de leitura para aprofundamento do tema. Temos obras mais novas? Temos. Nosso irmão Hermínio Miranda nos deixa uma obra que é realmente maravilhosa. Esta obra, ela existe em PDF, mas eu aconselho realmente a compra do livro, né? Hermínio Corrêa de Miranda foi conceituado pesquisador do tema relacionados à mediunidade. Nossa, o que tem de obra do Hermínio Miranda é fantástico. As obras dele realmente são muito boas. Em diversas das suas obras, vem divulgando suas observações e conclusões a respeito desse tema, que é a psicometria. Em Memória Cósmica, que é o livro que trata da parte da psicometria, Hermínio se atém exclusivamente à questão da psicometria e apresenta fatos extremamente relevantes que vinham sendo ignorados pelos estudiosos. Seu ponto de partida é a obra intitulada A Alma das Coisas, The Soul of Things, de William de Tocqueville, publicada em 1863, a partir de experiências fascinantes realizadas com Elizabeth Denton, sua esposa. Este é um resgate importantíssimo, importantíssimo, já que, apesar da distância no tempo, esta talvez seja a mais importante obra a tratar do tema. Então, ele resgata a obra de William de Tocqueville, né, e traz essas experiências que ele fez com a esposa, que era uma médium de psicometria, uma médium extrema, ostensiva mesmo, e são experiências assim, nossa, são maravilhosas, são um conteúdo que vale a pena, tá, gente? Então, um dia, se você quiser se aprofundar, procura na internet, esse PDF está disponível, qualquer pessoa pode baixar e ler, é realmente muito interessante, é uma obra muito interessante. Fechando essa passagem histórica e essa passagem de apresentação de outras obras que tratam do tema, nós vamos voltar para o nosso livro, porque o nosso irmão Aulus, ele continua os trabalhos, ele faz aquela, vamos dizer assim, de maneira rápida, em um parágrafo, ele faz a definição da psicometria e ele já entra no tema. Então, vamos para o tema. Passamos por longo portal, eles estão entrando no museu, que está prestes a fechar, e no interior do edifício reparamos que muitas entidades desencarnadas, espíritos, iam e vinham de mistura com as pessoas que anotavam utilidades de outro tempo com crescente admiração. E aí Aulus começa a explicar. Muitos companheiros de mente fixa no pretérito, ele já está chamando a atenção para nós que ele vai dar continuidade ao estudo da fixação mental. Então, muitos companheiros de mente fixa no pretérito frequentam casas como estas, pelo simples prazer de rememorar. Então, existe aí um ponto de reflexão que muitos ali comparecem, e ele não está falando, ele não foi específico se ele está falando apenas dos desencarnados ou dos encarnados, e nós podemos aqui, de maneira especulativa, porque não foi fortemente dito, não é sobre isso ou sobre aquilo, nós podemos conjecturar que estamos falando dos dois, e com certeza estamos, né? Vamos adiante para a gente poder tirar as nossas dúvidas. E aí ele chama a atenção de André. E André Luiz coloca o seguinte: verifiquei que algumas preciosidades, com exceção uma que outra, estavam revestidas de fluidos opacos que formavam uma massa acinzentada ou pardacenta, na qual na qual surgiam pontos luminosos. Notando minha curiosidade, o instrutor aclareou benevolente. A figura abaixo é uma figura do projeto Imagem, e ela traz ao fundo um relógio. E apesar da figura não estar muito nítida, vocês percebem que em torno do relógio há como se tivesse ali uma massa cinzenta e há até alguns pontos um pouco de luminescência um pouco maior. E é exatamente a isso que o nosso irmão André Luiz nota nesse relógio, e o nosso irmão Aulus vai nos esclarecer o que é essa massa que fica condensada em torno dos objetos, essa massa fluídica, né? E Aulus. E aí ele traz uma afirmação importante. Todos os objetos que você vê emoldurados, ou seja, envolvidos por substâncias fluídicas, acham-se fortemente lembrados ou visitados por aqueles que os possuíam. Ou seja, estão
fortemente ligados a um processo mental de fixação mental, que pode ser esse processo por visitas, ou seja, recordações que fazem com que eles sejam visitados, ou que são ali extremamente ligados a essas pessoas. Não longe, havia curioso relógio, que eu chamei a atenção, areolado de luminosa faixa branquicenta. Agora, nessa foto embaixo, que é do próprio projeto de imagem, ele traz um pouco mais para frente a vista, né? Para que a gente possa verificar em torno do relógio essa massa que ele ali explica, né? Que André Luiz, Hilário e Aulus verificam em torno do relógio. Temos ali alguns pontos mais luminescentes e uma faixa um pouco mais pardacenta, né? Que está em volta desse relógio. E a isso aí, ele chama essa massa fluídica dessa massa de ligação mental. Aulus recomendou-me tocá-lo. E aí André Luiz vai lá e toca. Quase instantaneamente me assomou aos olhos mentais linda reunião familiar em que venerado casal se entretinha a palestrar com 4 jovens em pleno viço primaveril. 4 jovens bem ali na idade ali bem adolescente, né? São 4 adolescentes, né? E aí ele mostra o projeto Imagem, nos ajuda a ter uma ideia um pouco mais forte, né, do que está acontecendo. Então ali aparece André Luiz, ele toca naquela região do relógio, onde tem aquela massa, aquele campo magnético em que o relógio fica magnetizado, e no momento que ele toca, ele é levado àquele tempo, mentalmente, e ele verifica aquilo que se passou, e que ficou registrado pela magnetismo dessas pessoas ali reunidas em as coisas que compunham a sala. Obviamente, temos aqui só o relógio, mas isso se estende na visão que vocês estão vendo ali, àqueles móveis, àquele vaso, àquele espelho, e aos quadros que compunham a sala, a todos os objetos que compunham a sala, eles ficam magnetizados, eles carregam consigo esse magnetismo daquelas pessoas e daquele grupo que magnetiza e deixa ali impregnado nesses objetos. O médium de psicometria, quando ele toca nesse objeto, ele tem contato com esse magnetismo e com essas reminiscências, com essa memória que fica ali impregnada, e ele consegue então ver todos esses aspectos dessa memória, daquilo que ficou ali marcado no relógio, que ficou ali impregnado no relógio. Com aquele quadro vivo a destacar-se ante minha visão interior, examinei o recinto agradável e digno. Ele está falando que ele, então agora mentalmente, lembra que a gente estudou lá nos domínios da mediunidade, que há um processo de desdobramento. Ele é um espírito, André Luiz, ele faz esse processo de desdobramento, mas o processo de desdobramento dele é mental. Ele vai até o local, mentalmente se posiciona, e aí ele descreve o local. Natural isso, tá, gente? É natural. Destacar-se ante a minha visão interior, examinei o recinto agradável e digno. O mobiliário austríaco imprimia sobriedade e nobreza ao conjunto que jarrões de flores e telas valiosas enfeitavam. Todos esses objetos estavam magnetizados. O relógio lá se encontrava, dominando o ambiente do cimo, ou seja, do alto, de velha parede caprichosamente adornada, enfeitada. Registrando minha surpresa, o assistente adiantou. E aí já vem o Aulus nos ajudar. Perceba a imagem sem o toque direto. Bom, o Aulus é ministro do nosso lar. Se ele é ministro do nosso lar, ele está vamos dizer assim, num padrão desenvolvimento moral e intelectual que tem uma distância bem elástica, né, entre André Luiz e ele. Obviamente, o nosso irmão Aulus não precisaria tocar no objeto para que ele pudesse fazer esse acesso a essa memória, a esse campo magnético que estava ali em torno do relógio. Então, à distância, ele consegue
fazer o próprio livro, Nos Domínios da Mediunidade, ele explica, né? Os mecanismos que você consegue exteriorizar, né? Essa visão, essa audição, esse tato, todos os nossos sentidos, eles são exteriorizados e vão ao encontro através do pensamento. É aquilo que estava no mecanismo. Por isso que eu tive que trazer mecanismos, né? Para que a gente pudesse entender um pouco melhor quando ele fala, olha, perceba imagens sem o toque direto. O mecanismo diz para nós que isso é desnecessário, o toque. Ele é necessário ainda para os espíritos que ainda não têm, vamos dizer assim, esse potencial mental de você poder exteriorizar os seus sentidos e ir pelo pensamento, pelo ato do pensamento, ir ao encontro e ali retirar aquilo que você precisa. É algo que precisa ser desenvolvido, que o nosso irmão Aulus, por ser ministro do nosso lar, com certeza já tem toda essa mediunidade ali já toda desenvolvida. O relógio pertenceu à respeitável família do século passado. Ou seja, sem tocar, sem nada, ele já teve lá o que André Luiz viu, ele já teve, ele já fez todas as ligações e já vai nos explicar. Conserva as formas pensamento. Eu deixei isso em vermelho porque ele está falando exatamente sobre os aspectos desse fluido que está em volta do relógio, essa forma pensamento. Do casal que o adquiriu e que, de quando em quando, visita o museu para a alegria de recordar. Ou seja, desse grupo, ele já desencarnou. Estamos falando aqui do início do século passado. Nós estamos falando lá de 1800 e algumas coisinhas, né? Pode ser que seja até antes da própria codificação. E eles vêm de tempos em tempos, eles aparecem ali como espíritos, né? E ali vêm recordar esses tempos. E por isso, esse magnetismo, nós vamos perceber depois, que esse magnetismo continua ainda vivo, porque existe ali uma recordação. Alguém ainda recorda disso. Então, esse fluido magnético, ele vai sendo sempre realimentado, então ele se mantém, só por causa disso. É um objeto animado pelas reminiscências, pelas recordações de seus antigos possuidores. Reminiscências que se revivam no tempo. Ótimo. Obrigado, viu? No tempo, através de laços espirituais que ainda sustentam em torno do ciclo afetivo que deixaram. Ou seja, essa recordação ela vai sendo se mantida no tempo, porque há, como ele disse, tempos em tempos, eles se reúnem aqui e, vendo o relógio, lembram, né, daqueles momentos felizes que eles tiveram ali junto quando era marido, esposa e aqueles filhos. Então, eles lembram daquele momento e isso revive, isso, vamos dizer assim, reforça, né, esse magnetismo que se mantém junto a essa peça, que é esse relógio, que é o relógio que nós estamos aqui analisando. Comentário de Aulus, perceba a imagem sem o toque direto. Eu já fiz isso, já falei comentando, né, mas eu escrevi também, né? Segundo nos explica Martins Peralta, no Estudando a Mediunidade, no capítulo 39, a psicometria não é, entretanto, faculdade comum em nossos círculos de atividade, uma vez que só a possuem pessoas dotadas de aguçada sensibilidade psíquica. Esse livro foi escrito em 1971, né? Então, em 71, ainda a psicometria ela não era uma faculdade muito comum. Hoje em dia, ela ainda não é uma faculdade muito comum, mas ela é mais comum do que em 1971. E é isto muito natural. A nossa atual condição espiritual, ainda deficitária, não permite esses admiráveis recursos perceptivos. Então, podemos concluir que, como todo fenômeno mediúnico, a psicometria tem o seu grau de desenvolvimento determinado de acordo com a evolução do espírito psicometra. No caso de Aulus, pelo nível evolutivo em que se encontra, sua sensibilidade mediúnica se encontra fortemente desenvolvida, permitindo-lhe que, ao simples olhar a direção ao objeto, sem precisar tocá-lo, perceba, sem maiores dificuldades, as impressões psíquicas que se encontram nele registradas. André Luiz Hilário, por seu turno, encontra-se ainda em escala evolutiva bem menor. Precisou tocar no objeto para ter as mesmas percepções.
Texto sem referência, trata-se de conclusão própria a partir de um trechinho do capítulo 39 do Estudando a Mediunidade de Martins Peralva. Retornando para o nosso estudo, Hilário tateou a preciosidade e falou, Hilário, como eu falei, né? Hilário e André, eles precisaram tocar, né? E aí vem as perguntas, né? Isso quer dizer que vemos imagens aqui impressas por eles por intermédio de vibrações? Eu coloco entre aspas o que ele está perguntando, porque fica mais fácil, né? Foram os donos que imprimiram na atmosfera vibratória do relógio tudo isso? É isso que ele está perguntando, tá? E a resposta de Aulus não poderia ser diferente. Justamente, com certeza, né? Confirmou o orientador. O relógio está envolvido pelas correntes mentais dos nossos irmãos que ainda se apegam, só por apego, a ele, assim como o fio de cobre na condução de energia está sensibilizado pela corrente elétrica. Auscultando-o na fase em que se encontra, relacionamo-nos de imediato com as recordações dos amigos que o estimam. Simples assim. Tá? Então, são os donos imprimiram na atmosfera vibratória do relógio todas essas percepções, ficaram ali impressas. No livro Estudando a Mediunidade, no capítulo 39, nosso irmão Martins Peralva vai um pouco mais longe. Quando tocamos num objeto, imantamo-lo com um fluido que nos é peculiar. E se, além do simples toque ou uso, convertemos inadvertidamente esse objeto, seja um livro, uma caneta, uma joia, ou em ponto maior, uma casa, um automóvel, em motivo de obsessiva adoração, apego, ampliando excessivamente as noções de posse ou propriedade, o volume de energias fluídicas que sobre o mesmo projetamos é de tal maneira acentuado que a nossa própria mente ali fica impressa. Deu para entender o que é casa assombrada, né? Na verdade, ele está fazendo uma descrição de uma casa em que ali o dono, ampliando excessivamente a sua noção de posse, acaba ficando ali. Ele fica ali, a sua mente fica presa àquele local. E é isso que Martins Peralva está nos dizendo. Não só, ele falou sobre as noções de posse, no caso, quando ele diz assim, um ponto maior, né? Uma casa, um automóvel, isso pode realmente ser um ponto de fixação mental em que você vai ficar retido exatamente por essa falsa noção de posse. Afinal de contas, tudo é de Deus, para nós é tudo por empréstimo. Mas essa falsa noção de posse ou propriedade pode nos reter mentalmente a esse processo. Mas isso também pode ser relacionado a um livro, a uma caneta, a uma joia, e como nós vimos, a um relógio. Pode também ser relacionado ao relógio. No caso nosso, que nós estamos estudando do relógio, ele não se tornou um ponto de fixação mental das pessoas. Eles não se fixaram mentalmente ao relógio, mas o relógio em si, ele guarda consigo essas características, porque por apego, porque eles gostavam tanto desse relógio, eles de tempo em tempo eles retornam até ali e ali relembram daquele passado. E depois vão embora, continuam o seu processo naturalmente. Mas esse processo de ir e vir, ele mantém essa estrutura magnética no relógio, e o relógio guarda tudo isso magneticamente, como se fosse uma fita, né? Um gravador de fita, que você vai lá e grava magneticamente, faz uma gravação magnética, e que ficaria até que, ali por algum processo de desmagnetização, que nós vamos ver mais além, e isso acontece, esse processo de desmagnetização, isso não tenha mais nenhuma ligação. O volume, ele termina, né, o volume de energias fluídicas que sobre os mesmos projetamos é de tal maneira acentuado que nossa própria mente fica ali impressa. Caso das casas mal-assombradas e todas as outras coisas que nós ouvimos falar por aí. Em qualquer tempo e lugar, a nossa vida, com méritos e deméritos, desfilará em todas as suas minúcias ante o radar do psicométrico. É interessante quando ele inicia, né? Quando tocamos um objeto e mandamos um fluido que nos é peculiar. E todos nós temos um fluido peculiar, e esse fluido é individualíssimo, tá, gente? É individualíssimo. Cada um tem um fluido numa frequência
individual e ela é própria de cada um de nós. Nós vibramos numa frequência que é individualíssima. Não tem ninguém com frequências exatamente iguais. Cada um tem uma frequência individualíssima. E essa frequência ela é tão individual, ela é tão individualíssima, que mesmo quando você, na erraticidade, você reencarna e vem aqui para a Terra, habita um corpo completamente diferente do que você tinha antes, às vezes até de gênero diferente, você era mulher, encarna num corpo de homem, por você possuir essa sua frequência individualíssima, por você possuir esse teu fluido peculiar, individualíssimo, outros espíritos te encontram, e até mesmo os obsessores. E eles, muitas vezes, nas sessões de desobsessão, quando você pergunta, né, mas você viu que ele está num corpo diferente? Eles falam, eu sei que ele está num corpo diferente, mas ele é fulano de tal, porque a frequência dele é individualíssima. Não tem como você dizer que, mas não, você está errado. Ele era homem, agora ele está num corpo de mulher. Ele vai virar para você e falar, isso não muda nada, é fulano de tal. Porque ele sente nosso sentimento no mundo espiritual, ele nos leva a ter esse contato com essa frequência que é individualíssima. Não tem como você dizer para ele, é outra pessoa. Cada pessoa tem a sua frequência e ela é individualíssima, como também os nossos fluidos são individualíssimos. Não tem jeito. Retornando, né, ao nosso trabalho, né, Hilário refletiu alguns momentos e observou. Então, se estivéssemos interessados em conhecer esses companheiros e encontrá-los, um objeto nessas condições seria um mediador para a realização dos nossos desejos? Ou seja, se eu tocar nesses objetos, eu posso me desdobrar? Lembra que eu falei lá no... Por isso que eu falei que eu precisava trazer um trechinho do Mecanismos da Mediunidade, né, do desdobramento, né? Eu posso me desdobrar e ir até o local, entrar em contato com eles? E o que ele falou? Sim, perfeitamente, sem nenhum problema. Dá para fazer isso, aprovou o instrutor. Usaríamos para isso alguma coisa em que a memória dele se concentra. Tudo o que se nos irradia do pensamento serve para facilitar essa ligação. Ou seja, não precisa ser apenas uma... Eu preciso pegar... eu preciso me comunicar com fulano. Então me dá o relógio de fulano que eu vou ver onde ele está. Não preciso. Desde que você consiga ir em busca desse fluido individualíssimo que você conhece, você pode encontrar essa pessoa em qualquer lugar. É isso que ele está querendo dizer. Você pode ir além disso, dá para ir além disso. Muitas vezes vocês vão ver comentando isso, porque Aulo chama a atenção tanto de André Luiz e Hilário, que como esse livro é um Nos Domínios da Mediunidade, ele vai ficar preso nos critérios da mediunidade em si, que é a psicometria. Mas ele faz um convite toda hora para o André Luiz e para o Hilário, olha, dá para ir bem mais longe, olha, dá para caminhar um pouco mais. Tá? E a gente vai perceber isso com bastante firmeza mais adiante. Muito importante o estudo da força mental. Aulo sorriu e comentou. O pensamento espalha nossas próprias emanações em toda parte a que se projeta. O pensamento flui, espalha as nossas próprias emanações. Ou seja, tudo que está ali à nossa volta é possível de ser ali sensibilizado. Deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente. Assim como o animal deixa o próprio rastro, o odor que lhe é característico, tomando-se por esse motivo facilmente abordável pela sensibilidade olfativa do cão. É uma comparação que ele está fazendo, né? Exatamente pelo rastro, né, o animal consegue localizar. E aqui, exatamente por esses raios que nós arremessamos da mente, nós podemos ser localizados pelos objetos ou até mesmo por essa frequência que é individualíssima. Você pode sintonizar e ir em busca dessa pessoa, desse local, dessas condições. Quando libertados do corpo denso, ou seja, quando desencarnado, aguçam-se nos sentidos, e em razão disso, podemos atender sem dificuldade a esses fenômenos, dentro da esfera em que se nos limitam as possibilidades evolutivas. Isso é muito importante, né?
Porque você pode caminhar, você pode ir, desde que você tenha condições de ir até um determinado local, a um determinado padrão vibratório. É isso que ele está querendo dizer. Dentro da esfera em que você se encontra. Você pode ir para baixo ou pode ir dentro do padrão vibratório em que você se encontra. Agora, não dá para mim pegar alguma coisa de alguém que está num padrão vibratório mais elevado, eu não tenho como chegar até lá. É isso que ele está querendo dizer. Não tem ainda, eu não tenho condições de chegar até esse indivíduo. Esse indivíduo pode vir até mim, mas eu não tenho como chegar até ele. Não tem eu não tenho esse acesso. Esse acesso ainda não me é permitido, porque o padrão vibratório dele está muito fora ainda do meu padrão vibratório. Nós estamos em padrões vibratórios bem diferentes. É isso que ele está querendo dizer, esse limite dessas possibilidades evolutivas, né? Somos, desse modo, induzidos a crer que não dispomos de recursos para alcançar o pensamento daqueles que se fizeram superiores a nós. É o que eu expliquei, né? E Aulus, obviamente, sim, né? Não tem outro jeito, né? Aqueles que atingiram uma elevação que não somos capazes de imaginar, remontaram a outros planos, transcendendo-nos o modo de expressão e de ser. De uma maneira assim, vamos dizer assim, polida, né? Ele está falando para o André Luiz e para o Hilário, olha, a forma perispírita que você possui, ela é ainda muito densa. E esses irmãos que estão nesses... você não consegue nem imaginar como seria a ideia de uma vida nessas regiões. É isso que ele está querendo dizer. O livro Voltei, do irmão Jacó, quando ele tem um encontro ali com um espírito que vem conversar com ele, esse espírito ele não tem mais perispírito, e ele se utiliza do material ali em torno para que ele monte um perispírito para conversar com o irmão Jacó. E o irmão Jacó pergunta para ele, olha, de onde você vem? Como é que você faz para ver? Como é que você faz para ouvir? Como é que você faz para sentir? E ele fala, olha, para você o que eu posso te dizer é que da onde eu vim, eu vejo. Da onde eu vim, eu ouço. Da onde eu vim, eu sinto. Por todo o meu ser. É o máximo que eu posso te dizer. Eu achei isso fantástico nessa obra, porque ela expressa exatamente esse modo de expressão de ser, transcendendo. Não tem como, né? Ele está muito acima. Então, dá para você fazer a psicometria, dá para você trabalhar com a psicometria, tudo dentro do máximo que você pode ir. Agora, o que está acima, não dá. O pensamento deles vibra em outra frequência. Naturalmente, podem acompanhar-nos e auxiliar-nos, porque é da lei que o superior venha ao inferior quando queira. Contudo, por nossa vez, não nos é facultado, não nos é permitido segui-los. É a mesma coisa que, vamos dizer assim, um espírito lá das altas hierarquias venha ajudar alguém aqui que esteja no umbral, quando ele está ali, ele pode até ter relacionamento, conversar com o espírito, só que esse espírito, quando ele retornar, esse espírito que está aqui não tem acesso. Caso típico da André Luiz e a mãe dele, escritos no livro Nosso Lar. Ela, quando ele queria falar com ela, ele falava o que ele falava para ela? Basta você, ele não entendia isso ainda, né? Basta você exteriorizar um pensamento, fixar um pensamento mentalmente em mim, que eu venho aqui. Porque ela vai captar essa energia, né? Ela vai sentir, como o nosso irmão Bezerra de Menezes fala, né? Esse fremido, né? A palavra dele, né? Que dá esse fremido e ela sabe, opa, eu senti uma ligação mental. E ela vem porque essa ligação, essa vibração do André Luiz é pessoalíssima dele. E ela sabe exatamente, ó, é o André que está pensando em mim, no ato, no ato. E ela vem ao encontro dele. Eu deixei em vermelho porque é da lei que o superior venha ao inferior, porque nós aprendemos na doutrina espírita que Deus ajuda a criatura através da criatura. Então, é da lei que o superior, ou seja, aquele que se desenvolveu um pouco mais, venha ao inferior, aquele que está na retaguarda, quando queira. Contudo, por nossa vez, não nos é facultado segui-los. Ou seja, quem está lá na frente sempre vem em busca de auxiliar aquele que está na retaguarda. Deus ajuda da criatura para auxiliar a criatura.
O assistente refletiu um instante e prosseguiu. E aí ele faz uma pergunta, né? Quando ele abre essa ideia de pergunta, precisa tomar muito cuidado, né? Porque no estágio em que nós nos encontramos, muitas vezes a gente acaba saindo um pouco fora do tema, caminhando para uma dislexia. E aqui a gente percebe exatamente que ele caminha um pouquinho fora do tema, mas Aulus, lógico, no início do nosso lar, no final, ele chama a atenção do Hilário e fala, olha, só que retorna para o tema, porque senão a gente vai sair um pouco daquilo que nós aqui nos propomos, que é o estudo dessa mediunidade, da psicometria. E aí ele faz um símbolo. Simbolizemos para discernir. O que ocorre entre eles e nós acontece entre nós e os seres que nos localizam à retaguarda? A pergunta tem sentido. E aí ele coloca, podemos, por exemplo, cuidar dos interesses das tribos primitivas ou retardadas, sem que elas consigam fazer o mesmo em nosso favor. Lógico, não dá para eles virem para cá. Penetramos os costumes e conhecimentos da Taba, sem que a Taba entenda a patavina, ou seja, nada do nada, de nosso edifício cultural. E aí, o pensamento nos condiciona ao circuito em que devemos ou merecemos viver, e só ao preço de esforço próprio ou de segura evolução logramos aperfeiçoá-lo, superando limitações para fazê-lo librar, elevar em esferas superiores. Isso é Aldous respondendo para o nosso irmão Hilário, né? Então, nós estamos falando de um condicionamento, né? E que esse condicionamento, nós, principalmente ainda nos dias de hoje, eu diria, nos dias de hoje, nem principalmente nos dias de hoje, a gente sempre vive muito de condicionamentos, né? Tanto que a gente, quando desencarna, a gente demora para perder os condicionamentos, né? Tanto que o André Luiz precisava tomar aquela sopinha que não tinha gosto de nada, né? Até ele perder se ele descondicionar, né? Que ele não precisava mais se alimentar, né? São condicionamentos. E a gente vive sobre muitos condicionamentos, né? E para nós mudarmos esses condicionamentos, só mesmo ao preço de esforço próprio, né? Cada um segundo suas obras, ou de segura evolução, em que nós vamos em busca dessa evolução, é que nós vamos nos aperfeiçoando, nos livrando de certos condicionamentos. Mudança de hábitos, né? Ele também está falando nesse sentido. Superando limitações para fazendo elevar-se nas esferas superiores. Não dá para se elevar nas esferas superiores se você estiver aqui encarnado e estiver falando assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Sinceramente, vai ser difícil de você chegar em esferas superiores, tá? Realmente, você precisa se esforçar, você precisa querer, você precisa mudar hábitos, você precisa se descondicionar. O assistente fitou com vontade e acrescentou, olha, no entanto, evitemos digressões em desacordo com os nossos objetivos essenciais. Nós estamos aqui falando de mediunidade, de psicometria. E você está caminhando, meu irmão Hilário, para um campo um pouquinho diferente. E se nós caminharmos para esse campo, um campo meio dislexo do que nós estamos pensando, nós vamos ter que abrir outro livro. Então ele está chamando o Hilário gentilmente, olha, Hilário, gentilmente, volte ao estudo da psicometria. Isto é importante. Nós estamos falando de condicionamento, nós estamos falando de aperfeiçoamento, mas não é no campo. O campo nosso é da fixação mental. Nós estamos trabalhando com a fixação mental, com os processos de fixação mental e que são ali observados pelo médium da psicometria. Então, vamos voltar à psicometria em si para que a gente possa continuar nesse campo. Esse é o convite que Aulus faz e a gente percebe que eles imediatamente retornam aos trabalhos, né? E aí André, ele entra com as perguntas dele. Imaginemos que nos propuséssemos fixar a atenção num exame mais circunstanciado. Esse é o último slide que nós vamos ver hoje, tá? Poderíamos, assim, conhecer a história da matéria que serve à formação do relógio que analisamos? Percebem que aqui a gente volta lá para o mecanismos, né? Quando ele fala que essa ideia do estudo, ela pode ir a campos muito maiores, muito mais profundos. E a pergunta do André, do André Luiz, ela está exatamente falando isso. Olha, em vez de a gente ficar retido a imagem que está ali envolto no relógio, do processo que fez aquele magnetismo, eu poderia caminhar mais longe.
porque a madeira que serviu para fazer esse relógio, ela passou por alguns lugares. Ela foi manuseada por pessoas, foi manuseada por um carpinteiro, por exemplo. Eu conseguiria caminhar mais além. Eu poderia ir até, por exemplo, a floresta, aqui essa madeira, a árvore que pertenceu a essa madeira. Olha que pergunta bem interessante, né? Ele está falando sobre a maneira que foi feito o relógio, né? E o Aulus diz, sem dúvida alguma, com certeza, né? Nós não há um processo magnético que foi descrito ali no livro, por isso que eu coloquei, né, o Mecanismos, que impregna a tudo e a todos, a tudo e a todos, e é propriedade de todos os seres vivos, ou seja, não é particular apenas do homem. Os animais também podem deixar esse magnetismo. É isso que ele está chamando a atenção. Olha, isso vai muito longe, vai uma extensão bem grande. E aí, Aulus não poderia responder diferente, né? Sem dúvida. Porém, isso demandaria mais trabalho, mais tempo. Contudo, a iniciativa é perfeitamente viável. Porém, eu gostaria aqui de colocar um ponto de vista meu. Ele diz que isso é perfeitamente viável, eu concordo em gênero, número e grau, inclusive por tudo que nós até agora conseguimos analisar. Agora, com que fim útil? Entendeu? Com que fim útil? Teria que ter um fim útil. Havendo um fim útil, poder-se-ia. Agora, sem um fim útil, realmente seria um desperdício de tempo e de energia bem extenso. Por isso que ele coloca mais trabalho, muito mais energia e muito mais tempo. Então, precisa ter um fim útil para isso. Hilário, cada objeto, então, pode ser um mediador para entrarmos em relação com as pessoas que se interessam por ele e um registro de fatos da natureza? Bom, a primeira pergunta já foi respondida. A segunda pergunta, eu vou responder ela só para a gente poder finalizar essa primeira parte, né? Sem mais nem menos, ou seja, com certeza, né? Essa segunda parte, confirmou Aulus, seguro de si. Não podemos esquecer que a paleontologia pode reconstituir determinadas peças da fauna pré-histórica por um simples osso encontrado a esmo. Olha que comparação bonita que ele faz, né? Quando se nos apura a sensibilidade de maneira mais intensiva, em simples objetos relegados ao abandono, podemos surpreender expressivos traços das pessoas que os retiveram ou de sucessos de que foram testemunhas, através das vibrações que eles guardam consigo. E num sorriso ajuntou a alma e as coisas. Lembram do The Song of Things, né? A alma das coisas, né? A alma e as coisas, cada qual na posição em que se situam, algo conservam do tempo e do espaço. Dá para viajar nos dois, tá? Que são eternos na memória da vida. Semana que vem a gente continua a partir daqui. Vamos fazer só esse comentário, porque é um comentário ao apego aos bens materiais, né? E como eu já citei o livro, que é o livro Voltei, então acho importante eu fazer esse comentário. Semana que vem a gente pode até a partir deste comentário, né? No livro Voltei, no capítulo 3, Em Pleno Transe, é o nome do capítulo, o irmão Jacó, psicografia de Francisco Cândido Xavier, lembrando que o irmão Jacó é Frederico Figner, né? Temos uma importante reflexão das consequências do apego que estabelecemos a certos objetos. Vejamos o texto e o esclarecimento ofertado pelo nosso irmão Bezerra de Menezes. E aí é um texto grande, eu peguei apenas aquilo que era importante. Apesar do natural acanhamento que a presença deles me afligia, isso é a irmã Jacó falando para si próprio, falando exatamente sobre a presença ali de Bezerra de Menezes e a presença, se não me engano, de uma filha ou irmã dele que veio ali recebê-lo, né? Tudo fiz por levantar-me de modo a recebê-los com a veneração que mereciam. Tentei, porém, inutilmente erguer-me. Ou seja, ele tinha dificuldades, como todos nós, né, nesse processo, né? Percebendo-me a intenção, abeiraram-se de mim, cumprimentaram-me com palavras confortadoras de boas-vindas. E aí vem o motivo. Com gentileza, explicou-me Bezerra, que o processo liberatório corria normal, que me não preocupasse com as delongas, porque a existência que eu desfrutava fora dilatada
e ativa. Não era possível, infelizmente, disse o bondoso, efetuar a separação do organismo espiritual com maior rapidez. E aí ele esclarece, isso é interessante. Esclareceu também que o ambiente doméstico estava impregnado de certa substância que classificou por fluidos gravitantes, ou seja, o apego que ele tinha para as coisas materiais dele, desfavorecendo-me a libertação. Apego aos bens materiais. Você vê que coisa, né? A gente fica retido. Mais tarde, vim a perceber que os objetos de nosso uso pessoal emitem radiações que se casam às nossas ondas magnéticas, criando elementos de ligação entre eles e nós, reclamando-se muito desapego de nossa parte, a fim de que não nos prendam e nos perturbem no processo natural do nosso desencarne. E aí, semana que vem, a gente volta a partir desse próximo quadro, porque esse próximo quadro nós vamos agora caminhar para um outro estudo, porque nós já vimos aqui o estudo do relógio, já vimos como ele retém as memórias e como você pode ali, a partir daquilo que foi retido, estabelecer o que aconteceu, o que impregnou ali o relógio. Agora nós vamos ver dentro do próprio museu que há ali objetos dentro do museu que não tem absolutamente nada em torno de si, que não há nenhuma memória fortemente impregnada àqueles objetos. Não quer dizer que você não possa fazer pesquisas, como o próprio Aulus já nos colocou, pesquisas que vão exigir mais tempo, que vão exigir mais energia e que possam ir em busca de relacionamentos que esse objeto tenha tido no seu passado e que tenham ficado ali gravados. Porém, vai exigir mais energia e mais recursos. Mas, de uma maneira geral, esses objetos ali visíveis, nós vamos ver que não tem absolutamente nada em torno deles. E por quê? Semana que vem. Semana que vem nós vamos ver esse objeto e vamos ver outros que retêm as pessoas. As pessoas ficam retidas aos objetos. E ali existe um processo realmente muito doloroso. E vai ser muito interessante para a gente conhecer, para que a gente possa entender como funciona esse mecanismo e como nós podemos atuar em cima desses processos e ajudando a essas pessoas que possam, porventura, se encontrarem ainda retidas a objetos, a casas, a automóveis, às posses materiais. Isso acontece com certa frequência, eu diria, até em reuniões mediúnicas, e nós vamos então entender como é esse processo de fixação mental e como nós podemos agir ajudando as pessoas que passam por esses processos. Com isso, eu acho que hoje eu encerro por aqui e vou abrir para que a gente possa conversar um pouco a respeito, esclarecer alguma dúvida. Não é um capítulo fácil, já vou falando logo de cara, eu sei que é um capítulo meio embaçado, mas se vocês estão achando esse capítulo meio embaçado, vocês vão ver o 28, que é o de materialização. Aquele é bem mais embaçado, mas a gente vai tentar aí abrir o máximo possível. Por isso que eu trouxe muitas referências, muitos livros, para que a gente pudesse realmente, quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, a biblioteca aí é farta, tem muita coisa para a gente se aprofundar e conhecer um pouco mais a respeito desse assunto. Francesco, quer começar, por favor? Pelo que nós ouvimos aí, nesse final aí, né, já temos aí definido como as coisas acontecem, né? Na realidade, nós vivemos num ambiente, uma psicosfera, né? E essa psicosfera fica impregnada pelas nossas energias magnéticas, né? E não só as paredes, mas também todos os objetos que estão ali contidos, né, recebem essa carga magnética, né, e essa carga fica gravada nesses objetos. Mesmo que se você não manuseie os objetos, eles estão recebendo uma carga indireta, estão gravando essa movimentação, estão gravando os acontecimentos ali. Já ouvi casos, inclusive, de que o médium entra no ambiente
e faz a leitura do ambiente, sem pôr a mão em nada. Ele diz, ó, aqui aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Eu vejo uma pessoa assim, assim, assim. Então, o ambiente ele está magnetizado pela nossa ação ali dentro, né? E né, nesse espaço está contida todas as vibrações que já passaram por ali, né? Não importa quanto tempo, né? E que dirá dos objetos, então, que a gente manuseia no dia a dia, né? A gente impregnar esses objetos com a nossa energia, com as nossas impressões mentais também, né? Às vezes a gente manipula aquilo com raiva, ou então com amor, aquilo fica ali gravado. Quando um psicômetra põe a mão nesse objeto, vai ler imediatamente as impressões contidas ali, imediatamente. Apesar no capítulo a gente vê descrito aí que essa é uma faculdade que a gente pouco estuda, né? E também pouco se ouve a prática, né? Ela existe, né? Mas assim, como se fosse algo que praticamente não existe, né? Para nós, porque a gente se preocupa mais, o nosso foco está mais na psicografia e na psicofonia, né? É aí que a gente detém mais a nossa prática, o nosso aprendizado. Mas é até bom que a gente esteja estudando isso agora. Eu já estudei em outras ocasiões, em outros momentos, isso aí, e fiz também experiências a respeito, usando livros de parapsicologia, tá? Numa outra época, né? Mas a gente, a gente tem essa percepção, né? O médium tem a capacidade, qualquer médium, desde que ele treine. Isso aí é preciso treinamento, tá? É assim com a psicografia, com a psicofonia, é mais uma faculdade a ser desenvolvida. E a gente pode desenvolver. Às vezes tem, como você falou, a pessoa que já tem isso já como um expoente já, né? E isso se projeta mais dela, né? Essa capacidade. Mas eu, particularmente, eu nunca me preocupei com isso, não, de pegar objetos e analisar esses objetos, mesmo porque os objetos que eu tenho aqui são todos objetos meus, né? Então, não tem como fazer isso, né? Porque se eu fizer, o que que eu vou saber? Nada, né? Já sei, né? E então seria interessante se trabalhar isso também, quem sabe aí no futuro a gente possa ter uma classe a respeito desses estudos, né? Seria interessante, né, Eduardo? A gente ter uma classezinha aí para trabalhar, assim como a gente trabalhou a pintura, já trabalhamos outras coisas, né? Seria interessante a gente ter uma classe dessa aí, e eu seria o primeiro aluno. Ah, realmente é uma mediunidade que ela tem, ela existe, ela é uma mediunidade que pode, e nós vamos ver ali os usos, né? André Luiz vai utilizá-la, né? Junto com Aldous, né? Existe um uso, existe uma prática, só que como qualquer mediunidade, ela tem que ser sempre utilizada para um fim útil, né? Então, hoje, atualmente, o nosso, vamos dizer assim, nosso mote de trabalho dentro da Casa Espírita realmente é no acolhimento, na orientação, é no estudo do Evangelho, no estudo das práticas, e fica realmente um pouco mais restrito, como você mesmo falou, a psicografia, a psicofonia, mas essa é uma mediunidade bem interessante. Ela pode ter um fundamento, ela pode ter um ponto de utilidade em alguns casos. Então, é algo que se pode um dia exercitar. Pegar uma aliança, por exemplo, de alguém que você não vai falar para a sala de quem é, e por favor, cada um pega a aliança na palma da mão aí e tenta descrever alguma coisa, né? E vamos ver o que, que as pessoas sentem, né? Que realmente um objeto que carrega consigo uma carga magnética forte é uma aliança, né? Uma aliança, ela sempre carrega uma carga magnética daquele que possui bem extensa, né? Então, colocar na palma da mão de uma pessoa que não sabe de quem é e ir passando de um por um ao que você sente quando você olha para esse objeto, quando você mentaliza esse objeto, quando você vai um pouco mais
fundo nesse objeto, o que você consegue tirar daí? E às vezes pode ter algumas experiências bem interessantes. É desenvolvimento. Eu diria que isso é bem interessante porque você desenvolve sentidos. E os nossos sentidos eles são muito limitados por causa do corpo físico. Mas num processo mediúnico de desdobramento, você fazendo esse desdobramento, os teus sentidos podem ser assim enormemente, né? Nem sei se existe essa palavra, mas podem ser muito extensos, né? Então, existe aí um caminho bem interessante para a gente pensar. Acho bem interessante. A proposta ela é bem interessante. Um dia, quem sabe, mas é uma proposta bem interessante. Eu lembrei de uma coisa que Rudyard Kipling, poeta e escritor indiano, ele escreveu no século XIX, justamente por essa época do Livro dos Espíritos, ele escreveu um livro chamado Kim. Esse livro, ele descreve o treinamento de um espião, e então eles colocavam em cima de uma mesa um monte de objetos e cobriam com um pano. E aí chamavam o cara, tiravam a venda dele, falavam, descobriam rapidamente o pano e falavam, o que você viu? Aí o cara tinha que descrever o que ele viu. Só que a coisa era tão rápida que isso aí acabava exacerbando a capacidade psíquica da pessoa. E ela conseguia fechar os olhos e falar tudo que ela tinha visto ali rapidamente. Era menos de um segundo, era uma fração de segundo. Mas a pessoa conseguia falar o que estava vendo ali. E é para a gente ter como exemplo isso daí. Isso, na realidade, seria uma faculdade muito interessante para nós que trabalhamos com medicina espiritual. Porque em Sim, determinado momento você pode estar lendo ali na frente do paciente, a gente passa muito por isso lá, né? De estar conversando com o paciente e já vendo o que está acontecendo com aquele paciente sem sequer a gente ter lido a ficha dessa pessoa. sim, Então, é uma capacidade que a gente acho que teria um lucro para nós. Aí, eu digo lucro com relação à nossa atividade, é, no sentido de benfeitoria, né? Da gente poder aprender um pouco mais da pessoa, sem precisar de tocar nessa pessoa ou sem precisar de tocar na ficha dessa pessoa. Isso nos ótimo. ajudaria bastante psiquicamente, né? Não sei, o dia hoje está propício para isso, né? Que é o Sim, nosso dia do 83º aniversário da casa, e isso não é uma coincidência, né? Eu não digo que é uma coincidência, eu acho que é uma necessidade, e a gente tem que trabalhar essa necessidade, pensar seriamente nisso, com certeza. perfeito. Alguém gostaria de colocar alguma coisa a mais? Perguntas? Bom, não havendo mais perguntas. Espera aí, Edu, só uma observação. Oi. Lá no início, eu me lembro que você descreveu e mostrou as figuras, e ali foi dado até um enfoque maior para isso, com relação à aura que envolvia os objetos, Sim, né? A aura condensada ali naqueles objetos. Era isso que a gente estava vendo. E, e que você não precisa tocar no objeto. Você só precisa tocar na aura do objeto. sim, mas isso, Se você psiquicamente estiver enxergando, né? sim, depende do teu grau Mas, evolutivo, você não precisa tocar. Mas mesmo André Luiz e Hilário, no ponto em que eles se encontram, eles ainda precisam tocar. Eles não conseguem ainda fazer essa exteriorização que o hum, Aulus consegue. certo, então tá aí. A maioria das vezes que eu cheguei a estudar esse fenômeno, eu estudei dessa maneira, tocando no objeto, tá? A gente treinava tocando no objeto. Sim, Era todos assim que a nós, e gente todos fazia. nós aqui. Então, eu acho que é o Aulus é princípio do desenvolvimento psíquico da pessoa, né? Se você já é médium, você já está com, eu digo, 50% de vantagem aí, né? E os outros 50% você vai conquistar com o suor, né?
que a gente fala que o resultado do trabalho é 90% de suor e 10% de conhecimento e de aplicação, né? Então, eu acho que é por aí, é esse o caminho mesmo. A Só gente... tem um jeito de crescer, né? É desidratando. Ou desidrata exato, pelo choro ou pelo trabalho. Se exato. desidratar, você vai desidratar de qualquer jeito. É isso aí, com certeza. Bom, gente, eu acho que a gente pode deixar para a semana que vem continuar. Agora vem a parte mais interessante. A primeira parte é uma parte, eu reconheço, uma parte meio durinha, né? Porque ela é muito teórica. Mas agora a gente vai entrar numa parte bem interessante, porque vai estudar um caso de uma pessoa que vai estar retida exatamente por uma ligação mental, por uma fixação mental a um objeto, a um objeto. E aí você, estudando o objeto, você vai descobrir por que essa pessoa está presa nessa ligação mental, nessa fixação mental. E vai também ter ali a oportunidade de saber como que essa fixação mental, ocasionada por ali alguns acontecimentos que levaram a essa fixação mental, como que a providência divina, como a justiça divina, como o amor divino do nosso Pai, nos proporciona a oportunidade de que aqueles que ficaram presos por uma fixação mental encontrem solução para saírem dessa fixação mental. Há diversas possibilidades, na verdade, ele vai tocar no ponto de duas, mas há outras também, mas de certa maneira, uma delas é quase que uma obrigação, é quase obrigatória. E a semana que vem, então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu queria agradecer a paciência de todos vocês, queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer a toda a espiritualidade que nos acompanhou até agora, que vem nos acompanhando até agora, aos nossos guias e mentores espirituais, ao guia e mentor da nossa casa, CETRELV, que hoje completa 83 anos, um tempo bem dilatado dentro da seara do Mestre Jesus, que a nossa casa possa continuar trabalhando na seara do Mestre Jesus por muitos e muitos anos além de hoje, que ela possa encontrar sempre ali trabalhadores que possam estar levando adiante os ensinos de Jesus Cristo, que possam estar compartilhando com os demais esses ensinos, que possam estar edificando cada um de nós o reino de Deus, o reino dos céus em nossos corações. Que as nossas famílias possam receber essa vibração harmoniosa de amor, de paz e de equilíbrio. Que as nossas casas possam receber essa vibração harmoniosa de amor, paz e equilíbrio. Que possamos manter esse amor, essa paz, esse equilíbrio em nossos lares, em nossos locais de trabalho, com a prática do Evangelho no lar. Que possamos estar aqui reunidos novamente, na próxima terça-feira, dando continuidade aos estudos dessas obras, obras que fundamentam os trabalhos dentro da doutrina espírita, o servir na seara do Mestre Jesus, a mediunidade com Jesus. E assim, agradecidos a toda essa equipe espiritual, aos nossos guias, mentores e a Jesus Cristo, pela oportunidade de podermos juntos estarmos edificando juntos esse entendimento, encerro com a própria prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus.